Estamos aqui na segunda temporada, no terceiro episódio do nosso podcast Talk to Margarete Drebes. E hoje a minha felicidade é imensa, porque a minha convidada é uma pessoa que eu amo muito, que eu prezo muito, que eu me inspiro muito. Depois vocês vão entender por que eu me inspiro, porque vocês vão encontrar em algumas características minhas hoje, características dela, e eu a conheço há 45 anos e me inspirei muito na vida dessa mulher maravilhosa. A nossa convidada hoje é a Lauri, e eu vou pedir para a Michele, que está conosco na mesa, aqui, a minha produtora desse podcast, que leia o currículo. Na verdade, esse currículo que ela vai ler é mega abreviado, porque, olha, se nós ficássemos dizendo aqui as qualidades da Lauri e a formação e tudo que ela fez, a gente ficaria o tempo todo falando sobre isso. Então, ela fez um apanhado ali e vai falar para vocês. Vamos lá, então, né? A Lauri Garcia, um prazer recebê-la aqui. Prazer é meu. Ela é Relações Públicas formada pela PUC, com especialização em comunicação organizacional, planejamento estratégico e marketing. Atuou como professora e pró-reitora, diretora de comunicação e diretora de marketing. Ela é coautora no livro Business Partner de RH, da estruturação à implementação, da editora Univates. É consultora de empresas e palestrante, atua na gestão 2019-2025 do Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas, já na segunda gestão. É professora de pós-graduação nas áreas de comunicação, marketing e recursos humanos no Instituto Brasileiro de Meritocracia. Ela é membro de vários conselhos. Depois ela vai explicar para a gente, né, Margarete, a importância dos conselhos. E aí eu vou dizer alguns conselhos que ela faz parte aqui. Membro da Diretoria de Relações Públicas Brasileiros de Meritocracia, que eu já falei. Membro da Diretoria de Relações com Academia e Ensino, atuando como supervisora de estágios. E os conselhos vêm agora, né? Estadual da Associação Dirigentes Cristãos de Empresas Ecumênica, Conselho Superior da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Conselho Superior, esse eu já falei, Conselho Administrativo do CIERS, Conselho Federal de Relações Públicas e Conselho do Fórum das Profissões Regulamentadas do Brasil. Isso é só um resumo, né, gente? Só um resumo. É um prazer te receber. O prazer é meu de estar aqui. A história, na verdade, a gente vai contando aos poucos e vai vendo que tudo isso que eu trabalhei até então é uma sequência daquela aprendizado lá, que eu, hoje mesmo, falando com a minha netinha, ela não gosta muito de estudar, ela está naquela fase dos 12 anos que para estudar, eu disse, olha, a vovó conseguiu trabalhar em diversos lugares porque a vovó estudou quando era criança. Então, tudo isso que eu consegui fazer foi graças a esta caminhada, né, que eu levei durante esse tempo todo, e as experiências que a gente vai adquirindo, que a gente vai vivenciando, né, ao longo do tempo, vai fazendo com que uma pessoa como eu, que sou uma pessoa que gosto de trabalhar, vai se enriquecendo. Então, hoje eu estou numa posição tranquila, vamos dizer assim, mas houve um começo, né? Houve um começo. Mas, acima de tudo, antes de falar disso aqui, eu gostaria de dizer que a Margarete é maravilhosa. Eu amo a Margarete. Eu tenho uma história longa com ela e posso depois... e ela sabe que eu também sempre admirei muito. Eu não sei se eu posso dizer que tu é minha afilhada. Tu pode Margarete. dizer tudo, tudo. A Margarete, minha afilhada preciosa,
A história começou lá atrás, quando eu era uma menina, provavelmente, Margarete, eu devia ter meus 9 e poucos anos. Eu sou de São Jerônimo, nasci em Barão do Triunfo, lá no interior de Barão do Triunfo. Meus parentes, tem muitos parentes queridos que estão lá morando naquela região. Um abraço para vocês, eu não tenho tido tempo de visitar aquela região, mas eu nasci lá e me mudei para Tapes com essa idade, mais ou menos essa idade. Naquela época, morar em Tapes, quem morava em São Jerônimo, imagina, gente, eu tenho 76 anos. Então, vocês imaginem eu naquela idade, né, vindo morar numa cidade grande. Que cidade grande era Tapes. E continua cidade grande para mim, porque eu amo aquela cidade, né? Mas, naquela época, as pessoas, os comerciantes vinham até a gente vender nas casas da gente. Meu pai tinha um restaurante e a gente fazia, minha mãe fazia umas alaminutas daquelas, assim, maravilhosas, né? Era um armazém com um restaurante ou era só Não, restaurante? era só um Só restaurante que mesmo. recebia algumas pessoas para se hospedar no restaurante. Sim, tá? sim. E aí, veio um dia, chegou lá, nesse restaurante, uma caminhonete, eu acho que era mais ou menos, eu não sei bem se era uma caminhonete, um caminhãozinho, mas era uma caminhonete. Chegou uma pessoa chamada Otélio Drebs. Aí o Otélio chegou e era de São Jerônimo, então era um amigo e ele ficou se hospedando, vinha uma vez, eu não sei se era cada 15 dias ou quando, o Otélio Drebs vinha... Era caixeiro viajante. Caixeiro viajante, não existia Lebes. Não, isso é o começo da Lebes. Sim. Essa é a história inicial da Lebes. A sementinha lá. A sementinha. A vivência do Otélio que depois ele levou. A história que ele conta na palestra. Ele era caixeiro viajante. Sim. Ele conta isso na palestra. Aí, ele ficou marcado com um apelido que eu vou contar agora, depois eu não sei se ele não vai ficar bravo. Não, ele não vai ficar bravo. Não, ele é um amor, eu adoro. Nós adorávamos, ele vendia, como ele era caixeiro viajante, ele vendia canjica. Sabe, vocês conhecem canjica, aquele milho que a gente cozinha, faz, hoje bota creme, bota leite condensado e tal, mas na época a gente botava só um açúcar. E nós, crianças, adorávamos canjica. A gente esperava que a canjica chegasse. E aí virou e mexeu, o apelido do Otélio era canjica. Mas ele é tão doce que nem as canjicas, porque, né? Então ele era um homem empreendedor, é um homem, claro que se viu, que depois se viu, hoje eu posso ver assim que visão. Sim, que ele já tinha naquela época. Já tinha naquela época. E aí então a gente sempre tinha uma relação tão preciosa, que nas férias eu, guria, ia com um canjica sentada do ladinho dele na caminhonete passar as férias na casa dele em São Jerônimo. Essa história eu não sabia, Lori. Aí que tá. Aí eu ia passar as férias na casa dele em São Jerônimo, aí tinha o Otelmo. E aí, então, com o Otelmo, que era o filho mais velho, não acho que é o primogênito. Então, nós éramos muito amigos, nós brincávamos muito tal, e o Otelmo gostava muito de feijão. Eu não sei se ele ainda continua gostando, mas ele era uma pessoa que gostava muito, e eu amo feijão. Bem, enfim, nós ficamos sempre numa relação de visita, numa relação de aproximação, e quando, lá em 1970, eu casei, o que nós fizemos? Eu quis muito que o seu Otélio, que o canjica, fosse, e o pai do Otelmo, no caso, fosse o meu padrinho de casamento. Também não sabia. Ele é meu padrinho. Ele é teu padrinho, Ele é meu padrinho. Legal. Nossa, meu querido, a gente sempre... e eu acompanhei sempre ele, eu acompanhei a história dele, claro que eu no meu cantinho, e ele lá trabalhando e fazendo isso, e eu acompanhando. Mas uma loja, outra loja, aqui e ali, e eu acompanhando ele. Então, a gente... Mais forte ainda foi a nossa relação, né? Aí, depois, quando ele casou... Aí deixa eu fazer esse parêntese para ti.
nós estávamos se preparando para casar e escolhendo os padrinhos, e o seu Otélio chegou e disse: eu preciso que vocês me deixem eu sugerir um casal de padrinhos. E aí que veio a sugestão de... Né? E eu, nossa, só tenho 45 anos depois, eu estou aqui com a minha madrinha que me cuida durante todo esse período. Que história Olha, é a madrinha mais presente que eu tive até hoje. Ai, sabe? que bom. Porque... Desculpa te interromper. Não, é Mas perfeito, aí, é sim, justamente isso, né? E aí, então, a partir daí, nós começamos essa relação, que eu digo assim, talvez a gente não estivesse tão presente pessoalmente, sim, né? Mas ligado. Mas completamente ligada. Mas é que eu digo, sabe o que eu acho assim, ó? A ligação de afeto, ela é feita pela alma. Perfeito. A ligação de afeto é feita pela alma. A alma não tem espaço geográfico. A alma não tem distância. Amor também é isso. O amor é o exercício da alma. Então não tem distância. Tu pode amar em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo. Veio, né, a gente ter essa relação nova hoje com as mídias digitais, com a internet, graças a Deus. E, através dessas mídias digitais, a gente conversa mais, a gente se curte mais. Nada que um coraçãozinho... A gente... mas é bobagem. Emoji não é bobagem, não. É bobagem, não. Emoji não é bobagem, não. Emoji é a forma de dizer, da forma mais afeto. Rápida... Sim. mais rápida, precisa de tempo afeto. de ir lá, pegar um avião para dar um abraço, então dá um abraço por ali, né? Mas quem subestima a internet... quem tem dificuldade de se relacionar. De se relacionar. E também, vamos refletir uma coisa. O que seria do mundo se não tivesse internet quando deu o Covid? Verdade. O que seria do mundo sem internet com o Covid? Nós não iríamos falar com os nossos amores? Com certeza que não, porque telefone e coisa assim tu não iria visualizar, tu não ia ver se estava bem, como é que estavam os teus netos, como é que estavam os teus irmãos, como é que estavam... Festas de aniversário foram feitas de forma remota e isolados, né? O meu filho fez aniversário 2 anos, com toda a família junto no vídeo. Imagine também, no caso, nós, né, Margarete, que trabalhamos com organizações... Imagine o que seria das empresas se não tivesse internet. Levamos susto, levamos, todo mundo quebrou assim. Aí as empresas tiveram que optar por aprender. Sim. Foi um momento assim de grande aprendizagem para o mundo. Um avanço, né? Acelerou alguns anos. Falamos juntas. Aceleramos alguns anos em poucos meses, né? A gente estava prevendo, eu na época eu fazia em todos os campos, os 10 campos da UBRA, eu fazia palestras, né? Em todos eles, uma vez por ano. E nessas palestras eu procurava fazer sempre as coisas mais atuais. A gente estava prevendo, não se tinha ainda no Covid, antes do Covid, a gente estava prevendo justamente o ensino híbrido. Quer dizer, isso que estava sendo previsto, não era por mim, era pela a Globo, com seus programas, o Globo Repórter, aqueles programas todos. A gente estava prevendo que o ensino híbrido ia entrar, que o trabalho ia ser compartilhado, que ia ser home office. Havia toda uma previsão para daqui a um tempo. Eis que, com o Covid, meus netinhos tinham aula em casa. Aula em casa, verdade. Né? É claro que agora as empresas estão buscando todo mundo voltando para... Porque a presença é fundamental, é importante, né? Mas aí estão estimando, se trabalha... produtividade. Produtividade. E trabalha menos dias também, né? Trabalha menos dias, sim, faz em casa e fica... Então, o ser humano sempre, Margarete, encontra as suas melhores soluções, né? Ele vai buscar as suas soluções, né? Mas voltando ao nosso assunto, como buscar soluções... mas vamos contando história, né? Vocês me desculpem, mas eu gosto de uma história. Até porque... lá vou eu de novo, mas vou ver assim. Falando em história, né, Margarete? História
é algo que é das coisas mais importantes na publicidade, que hoje se usa muito, né? O storytelling se fala tanto. É o que conecta, né? É o que conecta Sabe com, por quê? com a pessoa, porque ao interesse entender o contexto. E sabe por quê? Porque o nenê nasce, a vovó conta uma história, o papai e a mamãe contam uma história. Cantando. Lindo. Né? Cantando, como não me lembro de uma música de Ninar agora, que até eu poderia... Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar, eu salvava a Margarete lá nas ondas do mar. Entende? Tudo é história. O cravo brigou com a rosa. Coitado do cravo, apanhou, a rosa chorou. Mas é história. História então, que conecta. Então, e aquilo fica, né? Memória afetiva. Bem pequenininho. O cérebro decora. O cérebro é memória. Silêncio, ele está dormindo. Veja como é lindo. Sua Majestade, o neném. Então, tu elogia. E a criança, a criança vai entrando, vai gravando no Perfeito. cérebro, né? Então, a história é a melhor forma de a gente conseguir se comunicar com as pessoas. A música é a maior. A música é a última coisa que a gente esquece quando tem doença mental. Olha que interessante, eu não sabia disso. Olha, eu fiz já algumas experiências, eu já trabalhei assim, eu fui vice-presidente do CIE do Rio Grande do Sul e trabalhei por diversos lugares, mas essa experiência eu fiz, eu também ajudava pelo fazer uma ação social do CIE, eu trabalhava com pessoas com doenças mentais. Aí eu ia num asilo, não sei como me falta a expressão, o nome agora, uma casa de idosos, e sempre ia uma pessoa lá tocar música. Aí ela tocava e os idosos ficavam assim, olhando, não compartilhavam. Aí tu tens que saber qual é a idade daquele público que está contigo. O que aquele público se interessava. O que para eles era importante. Porque ali é que vem o resgate da conexão. Aquilo que está gravado. Sim. Então, aí eu comecei, o cravo brigou com a rosa, o carnaval, como é aquelas músicas antigas, né? As marchinhas antigas. E eles ficaram vidrados. Porque aquelas pessoas que estavam ali quietinhas, sem falar, começaram a cantar junto comigo. Mas não pode, a Maria está cantando, mas não pode. Por quê? Porque a música é a última coisa que a gente esquece. Ativou aquilo doente mental. Então, assim, o cérebro é algo muito especial. É algo que a gente tem que cuidar dele, né? Alimentar também as memórias. Sim. Alimentar. Por exemplo, pergunto assim para mim, por exemplo, eu trabalho no Conselho, há 6 anos eu trabalhei no Conselho Federal de Relações Públicas, era vice-presidente do Conselho Federal de Relações Públicas, e agora estou assumindo que aí 6 terminou, agora eu sou presidente do Conselho Regional Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Lauri, por que agora que tu tem que descansar, tu continua trabalhando num lugar que não te paga 1 centavo? Porque os conselheiros profissionais de profissões regulamentadas não ganham nada. Nós não ganhamos nada. E, às vezes, nós temos até que pagar. Né? A gente não ganha nada para trabalhar. Mas imagina o que isso significa para ti, no sentido de tu estar conectada com o que realmente está acontecendo, contribuindo, porque talvez outras pessoas pagariam muito para estar num ambiente em que consiga estar se trabalhando para que essa trajetória da gente seja a mais saudável possível. Com certeza. Eu acho que, Margarete, que um trabalho como o teu é espetacular. Porque, além de tu estares cuidando da tua saúde mental, da tua saúde, né? Além dos relacionamentos todos que tu fazes, tem muitas pessoas que estão,
o momento que estão... como estou contribuindo não, tá, tendo tu a estás graça de estar contribuindo, aqui, né? eu estou muito feliz que tu está aqui momento, com a gente. No momento que eu estou aqui... E fiquei super feliz que tu aceitou de obrigada. cara o convite, e eu me senti muito honrada. E olha quanta contribuição para quem está começando a empreender, ou que tem Deus. negócios e que precisa pensar na sua comunicação, né? Sim. Tu tá trazendo pontos que são extremamente importantes. Então, no momento, assim, este trabalho aqui não é só um trabalho. Nós chegamos num estágio de conhecimento e de liderança, porque tu és uma líder nata, que depois tu vai ter que me contar. Azar, eu sou que estou convidada, tu vai ter que me contar algumas coisinhas. Vai fazer aqui, perguntas também, né, Laurine? Ainda mais que ela é relações públicas da comunicação, ela quer saber bem como perder, eu também. Né? Então, a contribuição para quem está assistindo. Tu está oferecendo a oportunidade para as pessoas também serem mais saudáveis. Quando a gente diz que as pessoas precisam tomar remédio para ser saudáveis, eu não estou dizendo que tipo de remédio. Estar ouvindo, estar recebendo indicações, estar curtindo um papo, assim como nós estamos curtindo, isso é um remédio. Mas o melhor remédio. Melhor mais saudável. Para o corpo, para a alma e para o espírito também, né? Exatamente. Nós estamos assim, isso é grandioso, isso não tem preço. Realmente. Então, às vezes, as pessoas dizem assim, mas tu está gastando com Uber, porque eu dirijo, adoro dirigir, parei de dirigir porque eu tenho o pé pesado. Aí tu corre muito. Eu adoro estrada, sou estradeira, mas eu corro muito. Mas como eu já estou numa idade, esses dias mais um guarda me atacou e disse, a senhora deve ter pensado que tinha alguma guria louca ali correndo naquele carro, quando chegou lá era uma velha. Uma senhora idosa. Ele me olhou assim, e ele disse assim, mas a senhora está dirigindo perigosamente. Eu digo, seu guarda, o que eu posso fazer? Eu vou ter que lhe multar. Eu digo, faça a sua parte. Ele não teve coragem. Faça a sua parte, o que eu vou fazer? Eu realmente estava com pressa, a gente sempre correndo. Então eu decidi assim, não vou mais dirigir. Quer dizer, vou me dar o luxo de ter motoristas para dirigir para mim, que isso para mim é um luxo. Então assim, mas todo aquele dinheiro que eu estou investindo em ter um motorista para mim, eu não estou investindo em farmácia. Sim. Porque ele está me levando para um... Claro. Né? Laurinha, aproveitar essa tua colocação e te perguntar assim, às vezes a gente se depara com jovens de 20 anos que já não tem esperança, não tem perspectiva de vida, e a gente cada vez mais tem encontrado isso, né? Olha. Então, assim, eu digo a gente porque a gente tem Sim. uma idade não tão distante assim. O que a gente dizer para esses jovens e assim literalmente orientar. Tu já estavas explicando aqui alguns dos remédios que a gente naturalmente toma para se manter assim, né? Mas hoje existe quase que uma epidemia de jovens desesperançosos, que não veem perspectiva no futuro, né? Que não veem brilho na vida, né? Mas eu acho que se tu conseguir colocar isso, vai ser assim, de grande importância para muitos jovens. Sabe? Primeiro, eu acho que isso é algo programado. Isto é alguma política mundial até. Mas a gente vai ter que combater isso com as nossas ferramentas, com o que a gente tem na mão. E pelo menos no nosso entorno, onde a gente tem o alcance de atingir, a gente tem que fazer a nossa parte, que a gente não compactua com isso. Concordo plenamente contigo. Porque eu vejo assim, hoje nós estamos com o maior índice de depressão no mundo. Exatamente. Nós estamos com o maior índice de pessoas que não querem mais viver. Né? Pessoas, jovens, às vezes, inteligentes, lindas, com todo, às vezes, uma perspectiva de futuro, mas elas não enxergam isso, sabe? Sabe por quê? Eu acho assim, falta desafios, falta preparo.
Acho que os pais têm que preparar os filhos, deixando os filhos enfrentarem desafios, ensinando os filhos que na vida as coisas não caem do céu. Então não adianta, eu fico chateada quando eu vejo pais que ficam dando tudo aquilo que os filhos querem. Ele, o pai, pode querer dar, pode ter poder, ele tem o direito de dar, mas ele está cometendo um despreparo para a vida do seu filho. Então, a mesma coisa... É um antisserviço, é algo que ele está prejudicando o filho. Prejudica o filho porque nós sabemos que, independente do filho se é pobre, se é rico, se é médio, se é branco, se é preto, se é magro, se é gordo, a vida vai enfrentar os mesmos desafios na vida. Então, se ele não aprende como enfrentar o desafio em casa, né? com as frustrações que o mundo oferece. Margarete, desde bebê, se o filho cair ali no chão, ele não vai passar do chão. Se ele está caminhando, deixa ele caminhar do jeito que ele está, deixa ele aprender a caminhar, deixa ele aprender a cair. Começando por aí. Depois na escola, a escola ela tem que ter esses desafios. A escola, eu sempre fui, quem foi meu aluno sabe disso, eu sou da teoria que estudo tem que ser com alegria, sabe? Perfeito. A gente tem que ter alegria, tem que ter vontade de cada vez aprender mais. Tem que o estudo tem que ser encantador, mas tem que ser responsável. Então, só um exemplo, assim, desculpem, mas eu sou meia furadora de bolha. Não, mas assim, na faculdade, por exemplo. Perfeito. Em relação ao trabalho. Aí o aluno dizia assim, todo mundo sabia, eu sempre dizia, olha, eu sou a redonda mais quadrada que tem. Por quê? Porque o que é para ser cumprido tem que ser cumprido. Tá? Tem que entregar trabalho dia tal, vou me entregar trabalho dia tal. Mas se no dia tal você não conseguir me entregar, vai me explicar por quê. Aí eu vou aceitar ou não. É claro que tu vai faltar um dia. Eu sempre dizia assim, nem que você vá para um motel com alguém que você gosta muito, porque uma noite de motel deve ser mais agradável do que comigo na sala de aula. É óbvio, né? Mas me diga, professora, eu estou numa noite agradável, mas eu vou lhe entregar o trabalho. Comunique. Isso era uma forma de brincar para dizer que o profissional, ele tem que prestar contas daquele no horário certo, no tempo certo, com as limitações dele, mas ele não pode, ele tem que ser verdadeiro. Então, e essas coisas, às vezes, a gente não está vendo isso nos jovens. Porque não tem compromisso, não tem responsabilidade, né? Hoje, claro que hoje tem um outro tipo de compromisso. O jovem vai, ele é mais fácil para ele sair de uma empresa e ir para outra. Sim. Mas enquanto ele está naquela empresa, ele tem que ser responsável por aquela empresa. E ter um comprometimento, comprometimento. Isso não quer dizer, eu, por exemplo, tive um jovem que saiu agora do conselho, precisou sair, fez concurso, essas coisas. E aí, mas ele até o final cumpriu o que tinha que fazer e eu exigi que ele cumprisse o que tinha que fazer. Quer dizer, eu exigi, vai me provando, vai me mostrando e tal. No final ele saiu chorando e eu chorando também, né? Porque a gente se amava. O fato de eu amá-lo não quer dizer que ele não tenha que crescer. Eu disse, claro, tu tens que crescer. Eu vou ficar com o pepino, eu no caso mãe, eu no caso chefe, vou ficar com a dificuldade de substituir, mas como é que eu não vou, eu tenho que entender que ele tem que crescer. Então eu tenho que dar essas oportunidades. Os pais têm que traçar esta linha. Eu vejo muitos pais traçando essa linha, Margarete. Eu vejo muita gente, como dizia o meu filho, eu tenho um filho que é veterinário e que é filósofo, e ele diz assim, mãe, meus filhos vão ter a mesma educação que minha avó te deu. Que legal. Legado. Que legado, exatamente. Que minha avó te deu, nem era que eu dei para ele, mas era que minha mãe havia dado para mim e tal. Então, assim, essa educação de responsabilidade,
essa educação de enfrentar desafios. Valores, né? Que no valores. Mas também no momento que eu fico protegendo muito, eu estou subestimando a meu capacidade filho. dele. Aí que vem essa depressão. Porque eu sou subestimado desde pequeno. Aí eu não sei trabalhar isso quando eu sou adulto. Porque eu sempre fui subestimado. Porque eu tinha que fazer. Não faz que vai cair. Não faz porque isso, não faz porque isso. Então, esses nãos o pai mostra para o filho que ele não tem capacidade. Então, essa geração está muito se achando sem capacidade. Não é todos, é claro, mas o problema é muito se achando sem capacidade de enfrentar. E por isso que perdem a alegria de viver e a esperança, né? Vou fazer o que na vida se tudo é não? Né? Vou fazer se tudo é não. Então, a gente tem que ter, eu acho assim, outra coisa muito difícil. Hoje, não é só hoje. Quem gosta de conversar com o jovem? Quem gosta de ser questionado? Por quê? Quem gosta? Eu adorava, quando vice-presidente do CIE, eu ia para todas as vilas de Porto Alegre, eu fui todas, ia da Grande Porto Alegre, todas em colégio, eu ia conversar com os jovens, eu adoro conversar com o jovem. O jovem não tem quem fala com ele. Gente, qual é a programação que tem para a criança fazer? Qual é a programação que tem para o jovem fazer hoje? Me digam, qual é? Onde é que está? Então, cadê a alegria da vida? Puxa, a gente, quando era jovem, tinha 500 coisas para fazer. Aí eles ficam no digital, né? E eles ficam... Aí, eu só tenho que ter um refúgio. Que são as telas. As telas. Eu tenho, por exemplo, um exemplo, mas tudo bem, a emoção é assim mesmo, né? A minha nora, eu acho incrível. Ela é uma pessoa espetacular. Ela é veterinária também. Ela trabalha o dia inteiro, mas ela não deixa os filhos ficar sem ir a uma das festas dos amiguinhos. Na escola dela, as crianças fazem festas de aniversário. São 25 crianças, tem 25 festas de aniversário no ano. Do ano. Ela dá um jeito de correr, de buscar, de levar e tal. E o meu filho também corre e busca. Eles estão oferecendo para os filhos a oportunidade de conviver, ter um grupo de amigos. Que o pai, azar. Experiências reais, né? Assim, o pai tem que estar junto, o pai tem que proteger, mas não precisa estar grudado nos filhos. Deixa eles interagirem e fazer, Deixa eles interagirem, mas sempre tem um pai que é o responsável. Um pai, porque precisa ter a responsabilidade, um pai responsável. Então, celular, hora marcada. Tempo limitado. Tempo limitado, só tem que ter, para poder usufruir, tem que ter autorização do pai, porque o pai limita o telefone, tanta e tal hora, e os programas limitados. Isso, gente, é pensar no filho. Isso, gente, tem que... É muito fácil largar o celular e deixar fazer o que querem fazer. Sim. Gente, eles estão ensinando coisas. A internet ensina... A internet não é só uma mãezinha boa, não. Que tu larga lá para ficar com o babá, para ficar cuidando do filho. A internet vem te trazendo uma série de outras coisas. Que vai colocando de uma forma... chegamos nesse jovem frustrado de 20 e poucos anos. Começa lá atrás. E aí, assim, a internet é maravilhosa, tem 1000 coisas que pode aprender. Mas também tem coisas que não são tão boas assim. Esses limites, assim, sabe? Sim. Esses limites, assim. Laurinha, eu vou te fazer uma pergunta. Eu estive em janeiro em Nova York, na NRF, que é a maior feira de varejo do mundo. Eu fui, o Drebs Júnior também foi, a gente foi em grupos diferentes para depois conseguir compartilhar um com o outro, tá? E eu fiquei muito, muito impactada com as revelações que tiveram lá com relação ao futuro da inteligência artificial. Tá? E a gente estava justamente falando de despreparo do ser humano e tal. Sim. E a velocidade da evolução
da inteligência artificial está sendo assim exponencial. Sim. E o ser humano, já como a gente estava falando até há pouco, não tem essa velocidade de adaptação, né? Sim. Como tu vês, como que tu imagina, o que tu sugere que seja a forma mais adequada para o ser humano se integrar com essa IA, essa inteligência artificial, porque é o futuro e eu acho que isso não tem volta. Então, qual é o caminho para solucionar isso? Porque senão o que nós estávamos falando há pouco vai só se potencializar, porque a inteligência artificial caminhando numa progressão exponencial e o ser humano meio perdido nesse ritmo aí, vai haver um hiato aí, né? Pode ir para os dois lados. E primeira coisa, eu acho assim, eu trabalho com 3 inteligência artificial. Me ajuda muito, então eu trabalho com 3. Não, eu não sou contra, eu só acho que tem que ter uma forma mas eu quero te dizer assim, eu acho que nós estamos muito preocupados com inteligência artificial como instrumento em si. Quem é que está atrás da inteligência artificial? Qual é o ser humano que está ali no comando? Porque a inteligência artificial ainda não é uma que comanda a outra. Ainda são seres humanos que comandam a inteligência artificial. Perfeito, concordo 100% Quem é contigo. o ser humano que está atrás dessa inteligência artificial? O que eles estão pregando? O que eles estão fazendo? Para mim, é isso que a gente tem que ver. Nós temos grandes organizações trabalhando com inteligência artificial. Qual é o pensar dessas organizações? Quais são os valores dessas organizações? Aí, sim, eu acho que líderes, é um trabalho que deve ser com líderes que se preocupam com isso. Então, eu vejo muito se falar em inteligência artificial sem esquecer que é o ser humano que está lá atrás. Então, que valores tem o Google? Que valores tem, enfim, qualquer uma delas, o WhatsApp, que também tem a Dola, né? Quais são os valores que estão por trás dessas organizações? O que eles estão... Agora, vai chegar um momento, sim, eu acho que, que nós temos que aprender, sim, a utilizar o máximo possível. Mas temos que ter um grupo que se preocupe com o ser humano que está atrás. Massa crítica. Massa crítica. Isso eu não estou vendo. Eu também não estou vendo, por isso que eu estou preocupada. Isso eu também não estou vendo, né? E até porque, justamente por causa desse então eu estou usando, fulano está usando, outro está usando. E é claro que a inteligência artificial vai mudar, sim, antes do Covid, 2019, já dizíamos que 60% das futuras profissões não existiam ainda. Eu fui no Vale do Silício, eu fiquei impressionada. 60% das profissões não existiam ainda. Então, assim, o próprio pessoal do Vale do Silício, lá são seres humanos que estão trabalhando com isso. Sim. Quais são os valores do pessoal do Vale do Silício? Né? China... Existe uma guerra política também com relação ao uso da inteligência artificial. Assim, né? eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tenho um certo encanto pelo Oriente. Singapura, China, Coreia do Sul, Tailândia. Eu fiz tudo muito lá, até porque todos eles trabalham muito com relações públicas. Muito. China e Coreia do Sul trabalham muito com relações públicas, mas no âmbito comercial, industrial e eventos. Né? Então, eu como os meus colegas tudo trabalham na Europa e trabalham, né, vão trabalhando, eu peguei te direcionou para o... Mas, assim, a sabedoria, assim, o conhecimento do pessoal lá do Oriente é fora de série, né? Nessa área o pessoal da China... E eles têm um comportamento digital diferenciado, né? A gente vê como eles usam, por exemplo, as redes sociais que a gente aqui no Brasil usa de forma massiva, como Facebook, Instagram. Por lá, as políticas são diferentes, né? Para usar as redes sociais. E a própria inteligência artificial, né?
que está numa corrida, numa batalha. Não, hoje em dia nós estamos China e Estados Unidos brigando. Brigando. Isso se viu na posse do Trump, né? Não, mas eu digo assim, como eu estava lá em janeiro na NRF, muito mais nos bastidores se falava da guerra entre Estados Unidos e a China. Né? Exatamente. Uma guerra de poder. Exatamente. A gente percebia até que nas palestras, elas já eram mais direcionadas para colocar o enfoque os Estados Unidos como realmente o herói, né? Então, mas uma guerra. Mas isso já é uma história, assim, já é uma guerra diferente, mas essa é uma guerra do poder econômico. Poder econômico, literalmente poder econômico. E que vai influenciar diretamente nas pessoas, exatamente. Eu queria só contribuir, Margarete, porque assim, embora essa guerra não seja nossa, né, que a gente está falando dos Estados Unidos e China, o Brasil tem um papel muito importante, porque nós somos um povo que utiliza muito nós somos o um digital. Povo mais utiliza, né? Então, a gente vai ser impactado fortemente por qualquer decisão, seja China ou Estados Unidos, ou o que for surgir de ferramentas. Se fala muito da substituição, né? De humanos, só que a gente até falava, né, quando tu voltou da NRF, né, Margarete, sobre essa preocupação que é muito com o que tu disseste. Tu disseste assim, quem é o ser humano que vai comandar? Exatamente. Então, nós temos que nos nos preocupar. Da questão. Exatamente, é isso. Porque a máquina sozinha ainda não se programa. Alguém programa a máquina. Então nós, brasileiros, acho que a gente tem que ficar atento a isso. Como a gente utiliza, como a gente se coloca. Isso, justamente isso. O que eu quero dizer é o seguinte, esta guerra China e Estados Unidos seria muito interessante se o brasileiro tivesse a sabedoria de ver o que é bom daqui, o que é bom daqui, e achar a sua decisão. E não fosse como uma manada. Exatamente. E achar a sua decisão. Para o nosso país, para o nosso povo. Qual o melhor, o que realmente é melhor. Né? Isso, Margarete, nós precisamos de líderes. Isso, Margarete. Nós temos o que nós estamos fazendo aqui agora... É uma formação de líderes. Não, é uma formação e um grito de alerta. Para que outros líderes também se engajem nesse movimento, porque é nosso. Nós podemos... Vamos revolucionar o mundo. Mas o mundo se revoluciona das pequenas coisas. Exatamente. Pequenas ações. Tem que começar... não importa, tem que começar. Começa pequeno, as coisas grandes começaram pequenas. Pequenas. Então, você sempre faz maravilhoso para trazer outras pessoas que podem discutir esses assuntos. Sim. Né? Que eu discutir como é que eles estão vendo. Aí já está formando um pequeno grupo, formando um grupo que discuta, um grupo de empresários. Como é que a tua organização, o que a tua organização está usando inteligência artificial? O que isso está impactando no teu cliente, como são relações públicas, né? Claro. O que isso está impactando no teu cliente, que tipo de cliente, os interesses do cliente nessa linha, né? De que forma isso também vai estar impactando em outras áreas inovações, do público interno, né? Essas inovações, quer dizer, são todas novidades que nós vamos ter que lidar agora nos tempos de hoje. E não tem falta. E nós duas, Margarete, desculpe eu mas nós duas sempre fomos mulheres que não ficamos presas nem em idade e nem em problema. Nós sempre persistência, começar. Nós sempre fomos, assim, que eu te acompanho, sempre foi assim de começar. Talvez tu não saiba, a UBRA de São Jerônimo, as primeiras aulas a gente teve dentro de um coleginho que tinha goteira. E a partir dali, aí criamos o primeiro curso de administração e eu entrei no primeiro curso e ajudei a instalar. E hoje vai ter até
curso de medicina, não sei se tu Tem, sabes, é. em São Jerônimo. Ah, então, São assim, Jerônimo? Em São Jerônimo, Ai, mas que a UBA de coisa São boa. Jerônimo. Eu fui a primeira Mas turma que de coisa boa. administração, me formei lá. Entraram 30 comigo, 8 saíram no tempo normal, né? Mas realmente eu tenho essa característica de abrir Pontapé de abrir, inicial, Abrir a nossa espaço. fábrica De de começar. confecção. Lembro de 3 meninas entrando num veículo para aprender a costurar. Hoje, né? Quantos espaços tu conseguiste abrir Vários, quando tu está trabalhando vários. na Leves, por exemplo? Muitos, né? muitas frentes, muitas empresas que, às vezes, eu interagia para customizar um produto adequado para o nosso consumidor, que alavancaram essas empresas. Então, eu acho que é algo que eu tenho realmente. Sim, é um que dom natural. É um dom natural. Aí Dom eu natural. me reporto àquela Margarete que, com 5 anos de idade, subia numa caixa para atender no balcão do armazém do meu pai. Ah, que maravilha. É isso aí. Ó. Bom, tu também é filha dona de também, comerciante. filha né, de sabe? comerciante também. filha E de o poder comerciante. das falas de vocês, né? Porque vocês trazem do legado e da história vivenciada, como tu contaste, uma do verdade, restaurante, de uma trajetória, como né? tu está trazendo essa história do sim, armazém. legado. Porque não tem, vocês viveram. Nós fizemos isso. Mas eu tenho orgulho de Eu ver. tenho muito orgulho Ai, também. olha só, hoje, assim, ó, coisas que foram importantíssimas na minha vida. Descascar batata. Você diz, mas que é isso, descascar batata? Minha mãe e meu pai tinham um restaurante, que eu acho que eu falei antes, lá em Tapes, e era como é a comida que eu falei há pouco? A laminuta. A laminuta. A laminuta Ai, que tô implica me em dando fome batata, até. batata frita. Sim. Isso quer dizer que tinha que descascar baldes e baldes de batata. E a casca não podia sair muito Deus da o livre. muita batata junto. Não, tinha que se enxergar. Minha mãe também. Tinha que ser A gente tem que transparente. enxergar um ladinho, assim, Sim, até hoje eu pra descasco sair só a batata de casquinha. olho fechado, assim. Aham. Mas aquele Para descascar... não colocar batata Não, fora. meu Deus, o sabe? livre, a gente tinha que... Sim. E aí hoje, quando eu vejo rapando aquele metade de batata, eu digo, ai, meu Deus. Até hoje eu descasco assim, mas aí, o que acontecia? Sim, são as pequenas coisas. São as pequenas coisas. Neste descascar batatas, era minha irmã, mais velha do que eu, a quem eu digo para vocês, eu coloquei este vestido, que foi um presente dela de falecimento. Ela deixou para mim. Que amor. Né? Então, ela veio comigo, eu acredito que sim, legal. que ela está comigo aqui. Né, que nós falar. Então, eu coloquei esse, não, eu vou lá, vou conversar com alguém que eu amo, vou botar um vestido de alguém que eu amo. Que lindo. Né? Então, assim, esse descascar batatas, nós o que escutávamos? Na época, a gente escutava durante toda a tarde a Rádio Guaíba. Aquelas músicas maravilhosas da Rádio Guaíba, aquelas músicas espetaculares, porque a gente ficava tarde ali, aquelas músicas... Então, se te perguntar se descascar batata é ruim, diz, não, é maravilhoso. Não, até hoje tem gente... Até hoje, tem dias, na minha casa, todo mundo já sabe, descascar batata é com a avó ou com a mãe. Sim. Porque eu adoro descascar batata. A maioria das pessoas não gosta. Aí eu descasco bem fininha. E aí, depois de noite, a gente escutava com o pai o grande rodeio Coringa, que eram músicas gaúchas. Meu pai tocava gaita, minha mãe tocava violão. Que amor. Então, eu me criei numa família muito alegre, assim, muito responsável, mas muito alegre. E depois isso veio me ajudar, esse gosto universal pela música, por exemplo, que eu fiz em Capão Novo, onde eu fazia show todas as noites. Eu fazia uma média de 26 eventos por dia lá na praia, na Festa do Sol. 26 eventos por dia. Nossa. Não era era 26. Onde eu chegava a ter no teatro 400 pessoas fazendo teatro, com a Lívia e o Ronald Hadi. Bom, enfim, e toda esta gosto universal por música. Começou descascando batata. Olha então, só. Uma coisa afetiva. Essas pequenas coisas que me fizeram ser uma das maiores, eu acredito que até hoje, produtoras de espetáculos. Não tinha espetáculo ao ar livre. Quando eu comecei a fazer shows no palco ao ar livre, as bandas diziam, não, mas não dá, nunca se fez um espetáculo em ao ar livre. Hoje o Brasil inteiro faz espetáculo ao ar livre. E o quanto é importante incentivar a cultura, né? Incentivar a cultura. Eu recebi o prêmio
não me lembro bem o título, merecimento, ou destaque na área do teatro pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Mas essa é assim, ó, avançar, não ter medo de fazer, Margarete, nós não temos medo de fazer, nós não temos medo de sofrer, porque a gente sabe nem de errar, né? A gente já sabe Faz que vai parte. sofrer problemas. Sim, faz parte, né? Mas tu tá assumindo, aí tu sabe que é só problema de gente. Eu sei que eu vou sofrer faz problemas. parte. Então, sabe assim, ó. Já quebrou. Então, tu sabe que tu vai sofrer, mas tu tem que Sim, achar alternativa. alternativa pra Alternativa, conviver com tu isso. tem que ter paciência, Sim. tu tem que ter alegria no trabalho que tu fazes, né? Então, não ter medo. Isso se chama resiliência. Resiliência. Tu estás preparado para, vou dizer resistir, vamos dizer assim. Resistir. Tu estás preparado para viver. E é isso que muitas vezes falta no jovem, porque isso é ele não verdade. está preparado para Sim, viver. Então, exatamente. Mas isso aí a gente constrói. E a gente está aqui para dar suporte, né? Com certeza, estamos aqui cheia de amor para dar. A gente falou, né, sobre a importância dos conselhos como instituições, né? Sim. Mas também a importância dos conselhos, daí no literal da palavra. Sim, conselhos. O quanto é importante a gente ter pessoas, e aí eu me coloco, sou mais jovem que vocês, né? Tenho aqui a minha mentora do lado. E aí a gente ter alguém com quem a gente pode consultar sobre coisas que a gente ainda não viveu, ou coisas que a gente está vivendo e está doendo, porque dói às vezes tomar algumas atitudes. E eu te digo às vezes, né, faz parte. Faz parte, Sempre. vai lá, levanta, vai, né? vai. Porque cair, tu pode cair, tu pode errar, né? Tu tem direito de errar. Agora, Então, a importância do conselho, eu acho que isso é... assim, eu tive uma série de uma mudança agora de conselho, não, então, algumas dificuldades, e que tivemos que correr, a coitada, a secretária nova, então teve que trabalhar, e onde conseguimos mandar para Brasília, porque a gente tem que mandar tudo para essas estações de quando para Brasília, onde conseguimos mandar. Aí ela disse, professora, porque eles me chamam de professora, será que eu fiz tudo certo? Eu não estava aqui, né? Eu digo, querida, tu fizeste o teu melhor? Fiz, então está certo. Sim. Se tiver algum problema, eles não podem dizer que nós não fizemos o nosso melhor. A nossa obrigação é fazer o nosso melhor. Perfeito. O nosso melhor. Porque senão, nós nem sempre vamos ser perfeitos. Sim. Nós vamos errar. Faz parte, nós somos seres humanos, nós não somos deuses. É isso aí. Nós somos seres humanos. Sim. Lauri, infelizmente está chegando no nosso... Sempre passa rápido. Mas antes da gente terminar aqui, eu gostaria que tu deixasse o teu insight, né, sobre esse nosso encontro, sobre esse nosso projeto, sobre tudo que a gente falou aqui, um fechamento. Um insight teu, uma mensagem, de repente, para os jovens, pode ser, tá? Claro. E também, se tu quiseres sugerir algum livro, né? Que também pode, alguma leitura, pode sugerir também, tá? Certo. Primeiro, minha gratidão eterna para vocês e para quem teve a paciência. Imagina, foi um prazer imenso. Gente, foi maravilhoso, gente. Olha só que espetáculo. A gente está aqui junto. E dizer assim que essa alegria de estar aqui, ela é fundamentada na paixão da vida, sabe? O jovem encontre o que ele te apaixona, sabe? Se te apaixona trabalhar com artes, te apaixona ser médico, se te apaixona, te prepara para isso, estuda para isso, né? Se te apaixona, eu tenho um filho que ele é dono de casa, ele cuida do filho. E a esposa trabalha fora. Que maravilha. Então, assim, ó, ele é um pai que... Ai, que dera todo mundo fosse pai como ele. Pai parceiro, pai maravilhoso, leva o filho para surfar, leva o filho para skate, leva o filho para aula, leva o filho para as escolinhas. Então, assim, ó, ele se apaixonou por ser pai. Que maravilha. Então, procure o que tu te apaixona e trabalhe por isso. Não espere para os outros. A tua vida é tua. O responsável para a tua vida és tu. Então, busca aquilo que te faz bem.
aquilo que vai te fazer crescer, aquilo que vai fazer dar um sentido eco. de vida. Quando tu tiver pé da cara, vou dizer assim, faz que nem eu faço. Eu moro em Tapes, na beira da lagoa. Quando eu estou pé da cara, eu vou até o meu pátio, que dá direto na lagoa, e grito para a lagoa, manda embora essa porcaria, badadá, badadá, badadá. Já que eu não posso atirar para os outros, eu atiro para a lagoa e a lagoa leva embora. Então façam isso. As soluções, não espere de fora, as soluções são tuas. Então, gente, obrigada demais. Não vou indicar livros, tudo vou bem, indicar duas pessoas que eu adoro. Eu acredito que até muitos de vocês possam gostar muito. Vocês vão encontrá-los no Instagram, também tem livros. Um é Jacob Petri. Eu conheço ele. Conheceu o Ele Jacob está morando Petri? lá nos Estados Unidos. Está morando nos Estados Unidos, ele é gaúcho, jornalista. Ele é espetacular, o trabalho dele é volta-se para si. Ele te ensina a mandar tudo à lua, você é mais educada, né? Ele manda tudo à lua, o que te passou, tu já te passou. Daqui para frente, tu é aquilo, tudo. Depois que tu mandar embora tudo aquilo que passou, quem é que tu estás hoje? Quem és tu hoje? Então, hoje, daqui para frente. Jacob Petri eu adoro. Tem outro que é nosso gaúcho também, que eu amo de paixão. Jacob Petri, ele escreve. Esse escreve um pouquinho. Eu adoro, porque ele escreve as mais diversas formas. Cada mensagem dele conta a gota, porque é uma mensagem, ele também tem livro, se chama Carpinejar. Eu postei hoje uma frase dele. Estamos conectados. É o nosso professor. Carpinejar foi dado na escola como deficiente. Olha só. Ele era considerado deficiente. Ele fez tratamento para deficiência. E a deficiência dele é que ele era além da. É fenomenal. Ele saía fora da casinha. Ele sempre saía fora da casinha. E eu, naquele tempo, não conseguia entender uma pessoa fora da casinha. Hoje a gente entende. E o fora da casinha dele é essa riqueza. A mãe dele ensinou toda a escola dentro de casa, porque na escola não conseguia. A mãe dele ensinou dentro de casa e ele saiu esse gênio. Ele é um gênio. Ele é um gênio. Ele é genial. Cada conta-gota dele Eu postei hoje uma frase dele. É o remédio da saúde. Cada conta dele é uma gota de remédio. Então, o meu muito obrigada. Eu estou muito feliz, muito feliz. Obrigada para vocês, obrigada para a turma que está aqui conosco. Né? A gente aqui agradece. Mundo. Foi um prazer enorme, saio extremamente feliz daqui. Obrigada. Bisturi digital, né? Agora eu falei completo. Lauri, eu estou muito feliz, meu coração está cheio de alegria aqui, de emoção, e eu acho que nós já estávamos conectadas, mas agora, a partir de agora, nosso link vai ficar muito maior ainda, tá? Que maravilha. Tu tens uma filha aqui, eu gostaria que também poder te considerar minha mãe, tá? Com certeza, mas que é um prazer. Gratidão, gratidão imensa. Linda, maravilhosa. Gratidão. Já é, sendo afilhada, já é filha. Né? Já é filha. Quase 50 anos. Já é minha filha amada. Vamos nos despedir, então. A gente agradece a audiência de todo mundo que nos acompanhou até aqui. Quem quiser recuperar os outros episódios no YouTube e no Spotify, né, Margarete? Perfeito. E até o próximo, né? É a nossa produtora aí fazendo a parte dela direitinho. Maravilhosa. Obrigada. Obrigada.